O medo sempre vai estar dentro de nós. Então, o que vai mudar tudo isso é só você enfrentar ele. E é claro que é muito fácil falar isso, enfrente o seu medo e de fato a gente conseguir completar essa tarefa, né? Essa barreira na nossa vida. Mas enfim, faz uns 2 meses que eu vi uma trend lá no Tico e Teco, sabe? Em que as pessoas estavam expondo todos os medos. E foi muito legal, achei muito legal, uma experiência assim muito bacana, porque as pessoas colocaram os seus medos e eram coisas assim super básicas, entendeu? Que, por exemplo, eu tenho, mas eu acredito que outra pessoa não vai ter, que outra pessoa é corajosa, que é um medo bobo, sabe? A gente esquece, né, que todo mundo aqui é ser humano, né? Então ali todo mundo expôs seus medos básicos, sabe? Medos, autoestima, relacionamento, habilitação, sabe? E eu, assim como você, também tenho muitos medos, sabe? Que eu pretendo, né? Com um determinado tempo, evoluindo e conseguindo quebrar essas barreiras. Mas o que eu queria trazer hoje pra você é uma questão assim da minha vida, algo pessoal, assim, sabe? Eu sempre fui uma filha que desde muito cedo eu fui exposta a situações de que se eu não fizesse, ninguém ia fazer por mim, sabe? E meus pais, eles me educaram de uma forma assim, é assim que faz, vai lá e faz. Eles nunca pegaram na minha mão e tal, e me levaram. E isso, de certa forma, sempre me deixou ser muito corajosa. Eu acredito que eu sou bem corajosa, assim, sabe? Eu não tenho muito medo. Claro que eu tenho medo. Mas tem coisas que, por essa criação que eu tive com meus pais, é claro que eu às vezes queria que eles estivessem ao meu lado. Mas muitas vezes foi isso que me fez, sabe, destravar. Essa é a palavra, eu acho que em muitas coisas da minha vida. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando eu tinha 18 anos, na verdade 16, eu sabia que eu queria muito, aos 18, tirar minha carteira. Então eu trabalhei, juntei dinheiro e aos 18 anos eu tirei minha carteira. Mas eu vejo, por exemplo, né, como eu vi lá o que as pessoas colocaram exposto lá, as mulheres. Eu tenho muito medo de não conseguir tirar a carteira e tal, ou já tentei várias vezes e reprovei. Gente, tá tudo bem reprovar, sabe? Tá tudo bem. Eu vi esse vídeo sobre medo, eu tirei essa ideia justamente de uma moça. Ela passou de quinta na carteira. Então, ela fez um vídeo sobre medo e ela expôs exatamente isso, sabe? Que é um medo muito comum. Eu precisava tirar a carteira porque eu sabia que isso, como, por exemplo, eu morava numa cidade muito pequena, eu acabei não conseguindo fazer uma faculdade e eu trabalhava num local bom. Então, quanto mais nova e mais, como eu posso dizer, sabe, tipo assim, eu sei dirigir, eu sei falar inglês, essas coisas assim. Eu ainda não sei falar inglês, mas estou estudando pra isso. Mas sabe, essas coisas, um a mais que você consegue, por exemplo, sanar um problema que você tem no seu trabalho, e isso é um a mais no seu currículo, sabe? Eu sempre busquei isso. Hoje eu trabalho pra mim, mas eu tenho um carro faz 1 ano e meio, sabe? E eu tinha muito medo. Então, sabe, essas barreiras que de certa forma muitas vezes a gente espera que alguém dê um apoio, né? Mas que acaba que não acontece, sabe? E você tem que fazer sozinho e você acaba não conseguindo fazer sozinho, sabe? Eu passei de primeira na carteira, mas porque eu já me sentia muito corajosa naquela época, sabe? Mas eu lembro que, vou contar, por exemplo, como foi comigo. Meu padrasto, ele tinha uma bis e o teste da moto, né, na carteira é bem diferente de uma bis. Mas ele só falou assim, ó, você vai subir em cima e você vai acelerar. Gente, eu ficava assim, incrédula. Eu falava, gente, mas como que ele solta essa moto na minha mão? Eu nunca andei na minha vida. Eu subi em cima da moto, andei. Eu fui ser atropelada, que o carro deu um totozinho em mim, pra você ter uma noção, depois de 5 anos andando de bis.
Então, assim, principalmente quando você anda de moto, você tem muito medo de cair, não é? Depois de 5 anos aconteceu isso comigo. Um cara deu um totozinho em mim e eu tombei com a moto pro lado. Então, sabe, ao decorrer disso, é claro que aconteceu outras coisas que talvez, né, uma freada brusca ali e o pneu derrapar e eu ficava com medo. Mas eu tinha que aprender de uma forma ou outra porque eu precisava trabalhar. Então, né, eu precisava. Eu não vou dizer que eu não fui privilegiada porque eu morava numa cidade que era muito pequena, né? Hoje eu moro atualmente em Curitiba, mas eu morava em Itapoá, Santa Catarina, que é uma cidade muito pequenininha, não tem nem sinaleiro. Então também não tem muito trânsito, né? Eu fui privilegiada por isso. Mas sabe, se joga, sabe? A moto eu já tava muito confiante, sabe? E aí eu comprei um carro, né? E assim, acredito que eu fiquei por volta de 6 anos sem dirigir carro. Eu pegava carro 2 vezes no ano pra dirigir, pra você ter uma noção. E ainda que eu pegava carro porque eu era muito corajosa e na empresa que eu trabalhava, de vez em quando, eu trabalhava no administrativo, mas se precisava fazer uma entrega, eu queria não esquecer o que eu aprendi na autoescola. Eu aprendi do zero na autoescola, né, a dirigir. Mas eu ainda me arriscava e pedia o carro da empresa emprestado. Eu tinha carteira e tudo certinho, mas eu, né, não tinha muita experiência com carro. E eu fui comprar um carro o ano passado. Não faz nem um ano e meio, faz um ano que eu tenho carro. E assim, eu fiquei 6 anos praticamente dirigindo 2 vezes no ano, né? E eu aprendi do zero na autoescola. Então pense como que é. Eu comprei um carro, fiquei 4 meses com o carro. E surgiu uma oportunidade de trabalhar aqui em Curitiba. E eu morava em Itapoá. E eu precisava vir pra Curitiba. Foi surgindo oportunidades pra mim pra vir pra Curitiba, em Joinville. E tudo isso eu precisava pegar BR. Eu nunca tinha pegado BR na vida. Nunca. Nunca. Pois eu peguei sozinha, tá? Eu precisei num evento em Joinville pela primeira vez. Eu fui sozinha. Fui e voltei. Com o maior medo do mundo. Fui e voltei. Depois eu precisei... Eu queria muito no evento de network e tal. Eu queria muito... Era meu sonho. Era do Pablo Marçal. Eu precisava muito e queria muito ir. E eu fui e voltei sozinha. E eu precisei descer pra Curitiba. 2 horas na BR, eu nunca tinha ido, gente. Em Joinville é tão pertinho, é tão fácil, mas, sabe, eu morava na cidade que não tinha sinaleiro. Então imagina dirigir aqui em Curitiba, sabe? Tomei uma multa, sim, de velocidade, né? Depois ainda me acidentei, bati meu carro, mas não foi culpa minha. Foi falta de sinalização e tal. Enfim, a gente tá resolvendo, mas não foi minha culpa. Mas... E depois do acidente, no dia do acidente, eu fiquei muito traumatizada. Eu chorava muito, 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 muito. Com medo de dirigir de novo e tal. Na mesma semana eu tive que pegar... Não, uma semana depois eu tive que voltar de novo dirigindo. Gente, sabe? A vida de adulto, ela é assim. Infelizmente, ela é assim. Ela te obriga, sabe? Sabe? E eu também morava há 13 anos lá em Itapuã, que era uma cidade, assim, que tava crescendo ainda. Então, por exemplo, eu tenho um negócio online, eu vendo online na Shopee. E os correios, por exemplo, não funcionavam direito. Então, assim, só pra finalizar, as oportunidades aqui em Curitiba estavam muito melhores, sabe? E aí, sabe, eu me acidentei. Foi algo que, acredito que um sinal para que eu me mudasse pra cá. Eu morava há 13 anos lá, então conhecia, né, as pessoas, conhecia as áreas de trabalho, oportunidades de crescimento para minha, né, microempresa. E eu não estava tendo mais, não conseguia mais evoluir por conta desses problemas de logística e tal que tem lá em Itapuã. Enfim, lá em Itapuã é uma cidade maravilhosa, mas é uma cidade mais para você descansar, sabe? Uma cidade linda, tem praias lindas, mas é uma cidade pra você que já tá, né, querendo descansar, já tá com a sua vida, sabe? E eu tô começando, então, né, eu decidi me mudar pra cá. Em 2 meses eu falei, vou mudar de estado. O que tem? Sabe? Vou mudar. Então,
a vida muitas vezes me obrigou, sozinha, né, a encarar os meus medos, e depois foi se tornando fácil para mim, sabe, identificar as oportunidades, olhar para a situação e identificar se realmente é uma oportunidade, porque também tem coisas na nossa vida que não são oportunidades, sabe, são só coisas para você, como posso dizer? Bom, você sabe, são alguns atrasos, na verdade, não são oportunidades. Mas eu sabia identificar e eu, sabe, já não tinha tanto medo assim. E eu já não sinto mais tanto medo assim, sabe? Então, que esse vídeo, sabe, te incentive de certa forma a encarar os seus medos. E assim, as pessoas, eu cresci assim, sem muita ajuda, sabe? Sem muito. Eu seguro sua mão desde pequeno. Desde meus 10 anos, minha mãe se separou do meu pai e eu tive que fazer tudo sozinho. Então, assim, as pessoas, elas não vão pegar na sua mão. Se você tem alguém que pega na sua mão, valorize e cuide dessa pessoa. Cuide para que ela continue ali do seu lado te apoiando, sabe? Mas se você não tem, porque eu sei que tem muitas pessoas que não têm, assim como eu não tinha, vai com medo mesmo, porque senão você não vai realizar nada da sua vida, tá bom? É isso.